Olá, pessoal! Meu nome é Maria Malafaia, sou professora licencianda em Letras e hoje eu vim explicar para vocês de um jeito super fácil e visual o que são as classes gramaticais, quais são elas e qual a importância de você aprender esse conteúdo. Bom, as classes gramaticais são 10 classificações, ou seja, 10 categorias em que todas as palavras que existem na língua portuguesa fazem parte, de acordo com a função delas. Ou seja, todas as palavras que existem estão dentro dessas 10 categorias. Importante também ressaltar que o contexto é muito importante, porque uma mesma palavra pode fazer parte de uma categoria, ou seja, de uma classificação, tanto quanto de outras. Por exemplo, a palavra a. A palavra a pode ser um artigo, pode ser uma preposição, pode ser um pronome. Vai depender do contexto. Você vai ter que analisar o contexto para poder identificar a função que aquela palavra está desempenhando e aí conseguir classificar corretamente ela. Beleza, agora você já sabe o que são as classes gramaticais. São 10 classificações. Agora, qual é a importância desse conteúdo? Esse conteúdo é muito importante porque é muito cobrado em concurso. Quase em todo concurso, na parte de língua portuguesa, tem classes gramaticais lá. Além disso, também já foi cobrado no Enem algumas vezes e é primordial para o estudo do português, porque você não vai conseguir entender sintaxe se você não dominar morfologia. E classes gramaticais é um assunto da morfologia. Você precisa saber corretamente as classificações, você precisa conseguir identificar em uma frase elas, para poder você entender posteriormente a sintaxe, que seria sujeito, predicado, transitividade verbal. Bom, agora vamos estudar cada uma dessas 10 classificações. Antes de tudo, vocês precisam saber que as classes gramaticais, também chamadas de classes de palavras, são divididas em dois grandes grupos. Os grupos das palavras variáveis e os grupos das palavras, ou seja, das classes invariáveis. As classes variáveis vão ser aquelas palavras que variam, ou seja, que elas podem ser modificadas. E variam em relação a quê? Em relação ao gênero, em relação ao número ou em relação ao grau. E o que é isso? Gênero é feminino e masculino. Então, vão ser aquelas palavras que nós podemos colocar no feminino e no masculino. Número vão ser aquelas palavras que nós podemos colocar no plural ou no singular, porque número no português é plural e singular. Grau vão ser aquelas palavras que nós vamos conseguir colocar no diminutivo, no aumentativo, vamos conseguir fazer uma comparação. Isso as palavras variáveis. Já as palavras invariáveis vai ser justamente o oposto. Vão ser aquelas palavras que não variam, não se modificam. E quais são essas classes que pertencem ao grupo das variáveis? As classes que pertencem ao grupo das variáveis são 6 classes: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral e verbo. Já o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição são classes de palavras invariáveis. Não vai variar em relação ao gênero, ao número e ao grau. Ok, agora vamos entender cada uma dessas 10 classificações. Primeiro, substantivo. O que é um substantivo? Um substantivo é uma palavra que dá nome. Que dá nome ao quê? Nome às pessoas, nome aos objetos, nome aos lugares, nome aos sentimentos.
Por exemplo, Pedro. Pedro é um substantivo, é o nome de uma pessoa. Por exemplo, cadeira. É um substantivo, é o nome de um objeto. Saudade, saudade é o nome de um sentimento. Rio de Janeiro é o nome de um lugar. Então, todas essas palavras são substantivos. Substantivo nomeia os seres em geral. Agora, as próximas 4 classes de palavras são classes que acompanham o substantivo. Então, o artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral são classes de palavras que acompanham o substantivo, modificam ele, especificam ele. E o que é o artigo? O artigo é um determinador. Determinador. E o que isso significa? Significa que ele vai determinar o substantivo. Ele vai especificar o substantivo. Como assim? Ele vai especificar o substantivo em relação se o substantivo é conhecido ou não, em relação se o substantivo está no plural ou no singular, em relação ao gênero do substantivo. Por exemplo, o artigo, quais são os artigos? Nós temos os artigos definidos, o, a, ou então os, as, e os artigos indefinidos, uma, ou então uns, umas. Esses são os artigos. E como que esse artigo vai especificar, vai determinar o substantivo? Da seguinte maneira. Se eu coloco o boneco, boneco é um substantivo, é o nome de um objeto. O boneco, esse o está acompanhando o substantivo, então esse o é um artigo, olha aqui. E ele está especificando o substantivo, como? Está dizendo que esse substantivo está no masculino, ó. Porque o artigo está no masculino acompanhando o substantivo que também está no masculino. Agora, se eu colocasse a boneca, o substantivo está no feminino, o artigo também está no feminino. Então, esse artigo está especificando o gênero, está especificando se está no plural ou no singular. No caso, os dois exemplos estão no singular. E também está especificando se o substantivo é conhecido. Porque se eu falo o boneco, entende-se que é um boneco específico, que é um boneco conhecido. Agora, se eu falo um boneco, pode ser qualquer boneco. Por exemplo, numa frase, pegue o boneco para mim. Entende-se que é algo conhecido com quem eu estou falando. Agora, se eu falo, pegue um boneco, pode ser qualquer um. Então, os artigos indefinidos, que são esses aqui de baixo, eles especificam o substantivo no sentido de demonstrar que o substantivo não é conhecido. Agora, se for os definidos, especificam no sentido de demonstrar que o substantivo é conhecido. Agora vamos à classe de palavras que se chama adjetivo. E o que é um adjetivo? Adjetivo é aquela palavra que traz o quê? Traz uma característica a quem? Ao substantivo. Lembra que eu falei que essas 4 classes de palavras aqui, elas acompanham o substantivo. Então, é tudo em relação ao substantivo. O adjetivo vai ser uma palavra que traz uma característica, qualifica o substantivo. Por exemplo, as cores. As cores podem ser adjetivos. O boneco verde. Boneco é o nome de um objeto, então boneco é um substantivo. O é um artigo definido, está acompanhando o substantivo, especificando ele, determinando ele. E verde é uma característica.
característica de quem? Do substantivo boneco. Então, verde é um adjetivo. Quais outras palavras podem ser adjetivos? Bonito pode ser um adjetivo. Feio. Inteligente. Isso tudo são palavras que trazem uma característica, então são adjetivos. E agora, o que é um pronome? Pronome vai ser um substituto, ou um acompanhante de quem? Do substantivo. Mais uma vez, todas essas 4 classes se referem ao substantivo. E quais são os exemplos de pronomes? Como pronomes, nós temos os pronomes, eles têm as suas próprias classificações. Como eu falei, todas essas classes têm as suas próprias classificações. Eu vou fazer um vídeo explicando cada uma delas. Mas, resumindo, o pronome tem 6 classificações. Pode ser pronome possessivo, ele pode indicar posse, meu, minha, seu, sua. Pode ser um pronome relativo, que, onde. Pode ser um pronome demonstrativo, esse, essa, este, esta, aquele, aquela. Pode ser um pronome pessoal, que indica as pessoas do discurso, né? Pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Enfim, existem muitos exemplos. E o que os pronomes vão fazer em relação ao substantivo? Eles vão substituir o substantivo ou eles vão acompanhar o substantivo? Como assim? Se tem meu boneco. Meu é um pronome possessivo, boneco é um substantivo. No caso, ele está acompanhando o substantivo, está exercendo essa função de acompanhar apenas. Agora, se eu tenho o boneco é verde, ele caiu. Boneco é o nosso substantivo. Ele é um pronome pessoal do caso reto, que são as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, ele. O boneco é verde. Ele caiu. Ele quem? O boneco. Eu poderia substituir ele por boneco? Poderia. O boneco é verde. O boneco caiu. Então, ele está substituindo o boneco. Entendeu? Beleza? Agora, o numeral. O que é um numeral? Numeral é uma palavra que indica quantidade ou então indica também posição. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, primeiro, segundo, terceiro, que aí pode indicar posição, né? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E mais uma vez, essa classe também vai acompanhar o substantivo. Por exemplo, dois bonecos. 2 é um numeral, bonecos é um substantivo. É uma classe que acompanha o substantivo. Pronto, terminamos as classes que acompanham o substantivo, que são artigo, adjetivo, pronome, numeral. Agora vem a última classe de palavras variáveis. E o que é um verbo? Verbo é uma palavra que indica 3 coisas. Pode indicar 3 coisas. Ação, estado
ou fenômeno da natureza. Um exemplo de um verbo de ação. Andar. Andar é um verbo e indica uma ação. Correr, brincar, abraçar, beijar, pular. Estado. Estados são os verbos que podem indicar estado permanente, estado transitório ou estado aparente. Por exemplo, o verbo ser, o verbo estar. Pedro está triste. Está indica o estado como Pedro está. E é um estado permanente? Não, porque senão seria Pedro é triste. É um estado transitório, ele está triste. Depois ele pode não estar triste. E fenômenos da natureza. Fenômenos da natureza, chover. A palavra chover. A palavra nevar. Ventar. Mas olhe bem, chuva é um substantivo, chover é um verbo. Chover indica uma ação, indica um ato. Agora, chuva é o nome do fenômeno, então é um substantivo. Chover é um verbo. Neve é um substantivo. Nevar é um verbo. Terminamos as classes de palavras variáveis. Agora eu vou dar um exemplo de como essas classes podem variar. O substantivo, por exemplo, boneco, boneca. Variou em relação ao gênero. Agora um artigo. Os. Variou em relação ao número, passou do singular para o plural. Agora um adjetivo. Ansioso pode ser também o quê? Ansiosa. Variou em relação ao quê? Ao gênero. Agora um pronome. Meu, meus, variou em relação ao número, singular, plural. Um numeral, 2, duas, 2 bananas, 2 melões. Agora o verbo. O verbo ele pode variar, por exemplo, em número. Eu sou, eles são. Passou do singular para o plural. Agora vão vir as classes de palavras que são invariáveis. A primeira que nós temos aqui é o advérbio. O advérbio é uma classe de palavras que vai indicar uma circunstância. Circunstância. Ontem é um advérbio, é uma palavra que indica uma circunstância. Aqui é um advérbio, uma palavra que indica uma circunstância, aqui indica circunstância de tempo, aqui de lugar. Rapidamente é uma palavra que indica uma circunstância de modo, então, advérbio também. E uma coisa interessante é que advérbio lembra de quê? De verbo. Então, o advérbio vai ser a palavra que modifica o verbo. Ele pode modificar também um adjetivo ou então outro advérbio, mas isso em algumas poucas vezes. Em geral, nós podemos dizer que o advérbio é uma palavra que modifica o verbo. Eu achei que estava gravando, mas não estava, e aí acabou que eu já completei as próximas classes de palavras que faltavam, mas vamos continuar falando do advérbio. O advérbio, eu disse que ele modifica um verbo. Por exemplo, correu alegremente. Correu é um verbo que indica ação, uma palavra que indica ação. Alegremente modifica esse verbo, indica o modo como correu. Então, alegremente é um advérbio.
É uma circunstância de modo, foi o modo como ocorreu, beleza? Agora, preposição. O que é uma preposição? Preposição vai ser uma palavra que faz uma ligação. Ligação entre quê? Entre outras duas palavras. Então, preposição é uma palavra que está ligando duas palavras. Por exemplo, a palavra de é uma preposição. Até, após, com. Agora, um exemplo dessas preposições ligando duas palavras. Vou tirar aqui, colocar aqui. Café com leite. Com é uma preposição que está ligando duas palavras. Dente de leite. De vai ser uma preposição porque é uma palavra que liga outras duas palavras. Agora, conjunção. O que é uma conjunção? Conjunção vai ser uma palavra que faz uma conexão, bem parecida com a preposição, só que a diferença é que a conjunção vai fazer uma conexão entre duas orações. Ou seja, ao invés de ligar duas palavras, ela vai ligar duas orações. Ou, dentro de uma mesma oração, ela vai ligar dois termos diferentes. E o que é uma oração? Oração é um termo da sintaxe, não é da morfologia, né? Por isso que é importante aprender primeiro as classes gramaticais muito bem, para depois entender sintaxe. Mas oração, o que é oração? Oração é uma construção que obrigatoriamente tenha verbo. Qualquer construção que tenha verbo. Agora, exemplos de conjunções. A exemplo de conjunções, nós vamos ter porquê, que indica uma explicação, né? Vai ser uma conjunção explicativa. Quando, que indica tempo, conjunção temporal. O que, pode ser uma conjunção, que vai ser a introdução de orações subordinadas. Agora um exemplo e uma frase, ligando essas duas orações. Caiu porque correu. Caiu aqui é um verbo. Correu, outro verbo. Dois verbos de ação. Toda vez que eu tenho uma construção que tenha verbo, eu tenho uma oração. Então aqui eu vou ter uma oração e aqui outra oração. E aqui no meio eu tenho o quê? A conjunção que vai ligar essas duas orações. Essas duas construções que têm o verbo. Poderia ser ele caiu porque correu. Teria aqui uma oração, que outra e a conjunção ligando essas duas orações. Interjeição, para finalizar, o que é interjeição? Interjeição é uma palavra que vai traduzir as nossas emoções. Por exemplo, vou colocar aqui. Por exemplo, ui, ai, uhu, ufa. Ui pode expressar uma emoção de dor. Ai também. Por exemplo, ui, bati meu joelho. Ai, bati meu pé. Uhu pode expressar uma emoção de alegria. Então, a interjeição, ela traduz as nossas emoções. Uma característica da interjeição é, ela vem sempre com um ponto de interrogação, não, com um ponto de exclamação. Ok? Nós vamos identificar nesta frase todas as 10 classes gramaticais. Vamos analisar